sua Bíblia então comigo, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, vamos ler os versos 20 ao verso 27. Primeiro livro das Crônicas, 7, 20 a 27. Os descendentes de Efraim. Okay? Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzém e Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Até aqui. O tema hoje é um tema complexo. Uma tragédia na família de um homem de Deus. Talvez você pergunte, por que ler um texto desse? Cheio de nomes complicados. O que tem por trás dessa passagem? Que lição nós temos hoje, em pleno século 21, de um texto aparentemente tão árido como esse? Esse texto abre as cortinas e revela para nós, sem qualquer disfarce, que a família é palco das nossas alegrias e das nossas tristezas. É onde nós celebramos e onde nós choramos. É lugar onde a gente curte as lágrimas mais amargas, as dores mais profundas, as tristezas mais dolorosas. Me impressiona o fato de que essa crise acontece dentro da família imediata do pai da fé, Abraão. Diz a Bíblia que em Abraão foram abençoadas todas as famílias da terra. E seu filho Isaque foi o herdeiro desta grande promessa. Foi o pai de Jacó, o progenitor das 12 tribos de Israel. José, filho de Jacó, tornou-se governador do Egito, e por meio dele a parentela de Abraão desce ao Egito. José tem 2 filhos, Manassés, que significa perdão, e Efraim, que significa duplamente abençoado. E agora somos informados que 2 filhos de Efraim, 2 netos de José, são assassinados. E são assassinados na mesma hora em que roubavam gado da cidade de Gate, dos filisteus. Diz o texto que, diante do assassinato dos filhos, porque não é natural pai enterrar filhos, o Efraim chora, mas no meio dessa dor toda, nasce-lhe um outro filho,
e ele coloca o nome no menino de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. O que tudo isso significa, meus irmãos? Significa que na casa de gente de Deus acontece problema, na família de gente de Deus acontece também tragédias. Às vezes nós somos levados a fazer uma leitura muito apressada da Bíblia e não ler nas entrelinhas, que os homens de Deus do passado, se você ler cuidadosamente, praticamente todos eles enfrentaram algum drama na família. E hoje, quando a sua família, quando a minha família, quando a nossa família passa por uma luta, por um drama, a gente começa a ficar desesperado. E eu não estou dizendo que nós devemos nos acostumar com os dramas, mas eu estou dizendo a você que os dramas também fizeram parte das famílias daqueles que andaram com Deus. Tragédias acontecem na casa de homens de Deus. E eu queria lembrar a você que mesmo esses homens que tiveram tragédias na casa, na família, alguns deles ao serem listados em Hebreus 11, não há o registro das tragédias, mas é o registro da fé, apesar das tragédias. Deus é o Deus que nos cura das tragédias, Deus é o Deus que vê o nosso coração, Deus é o Deus que nos reconhece como aqueles que confiam nele, apesar dos dramas que desabam sobre a nossa casa. E então eu queria hoje pensar com você nesse cenário de homens de Deus, por exemplo, como Noé. Quem duvida que Noé foi homem de Deus? Quando não chovia sobre a terra, Deus falou que ele faz um barco imenso, uma arca, porque a terra vai ser inundada. Ele não tinha nenhuma evidência circunstancial, apenas a fé. Mas depois de construir a arca, o homem se embebeda e fica nu. Um homem como Abraão, o pai da fé, um homem que sai da sua terra sem saber para onde vai, e vai confiando em Deus, mas é capaz de contratar uma barriga de aluguel, por falta de paciência em esperar o cumprimento da promessa divina. Um homem como Isaac, manso, mas querendo inverter o projeto de Deus, e não ter habilidade, depois de orar, para ter filhos, 20 anos, de construir pontes de amizade entre os filhos, ao contrário, joga um filho contra o outro. Um homem como Jacó, que viveu até os 91 anos de idade como enganador, só vai se converter aos 91 anos, no Val de Jaboque. E mesmo depois de convertido, ainda não aprende a lição, e ama mais um filho do que os outros filhos, e joga os outros filhos contra o filho amado, e vive 22 anos sofrendo, pensando que o filho amado estava morto. Homens como Davi, homens segundo o coração de Deus, que vê tragédias dentro da sua casa, como estupro, assassinato, conspiração, morte. Um homem como Samuel, que foi exemplo para a nação, e encerra a sua carreira num tríplice ministério de sacerdote, profeta e juiz. Começa na infância e termina na velhice, sem um senão, a ponto de chegar diante da nação e dizer o seguinte: se vocês me provarem que eu roubei alguma coisa, que eu tomei aquilo que não era meu, que eu fui desonesto na administração, que eu fui relapso no meu trabalho ministerial, eu devolvo aquilo que vocês me acusarem e porventura eu tenha culpa. A nação toda demonstrou: não, você foi um homem íntegro. Por outro lado, seus filhos não andaram nos seus caminhos. Seus filhos foram gananciosos, avarentos, que aceitaram o suborno. Olhando a história de um homem
como Efraim. É curioso que ele tem 2 filhos, Ezer e Eliade, nomes lindos. Sabe o que significa esses nomes? Ezer significa tesouro, Eliade significa Deus justifica. É claro que quando esses meninos nasceram, e ele que era duplamente abençoado, Efraim duplamente abençoado, botou nome nesses meninos que expressavam a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Certamente ele criou esses meninos, e esses meninos cresceram ouvindo as histórias dos patriarcas. E de repente, 2 filhos de Efraim se transformam em ladrões. 2 filhos de Efraim são mortos, são assassinados com a mão na botija, roubando gado dos filisteus, na cidade de Gate, que era uma das 7 cidades fortificadas dos filisteus. Então, amados irmãos, é nessa conjuntura é que talvez Efraim pudesse chorar, pensando: meu Deus, onde que eu falhei? Não é essa a dor de todo pai e de toda mãe, quando um filho se desvia, comete um pecado, ou sai da trilha, ou não honra o legado que recebeu? Onde eu falhei? Onde está a minha culpa? Por que eu não percebi? Por que eu não notei? Por que eu não corrigi? Por que eu não vi preventivamente essa tendência dos meus filhos para incliná-los para uma vida de integridade? A nossa família é tão próspera, para que roubar, se já temos tanto? Nessa conjuntura, no meio das lágrimas, é que a Bíblia diz que ele coabita com a sua mulher, e vem um bebê naquela casa, numa hora muito ruim. Não era hora de alegria, não era hora de celebração, não era hora de festa, era ainda hora de choro. E quando nasce o menino, o Efraim toma a decisão de erguer um monumento à sua dor. E quando o menino nasce, ele bota o nome do menino de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. O texto traz a ideia de que na concepção de Efraim era mais um ladrãozinho de gado que estava nascendo, vai ser pior do que os outros. E carimba esse filho com os seus sentimentos, com o seu coração amargo, com a sua alma incurada, doente, ferida, com a sua angústia de luto sem cura e consolo. E é nesse sentido, irmãos, diante dessa cena, é que eu convido você para tirar desse texto algumas lições. Então vamos lá. Primeira lição: Efraim não conseguiu diagnosticar as tragédias que rondavam sua família preventivamente. Veja comigo o versículo 21, que fala aí de Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois desceram para roubar o gado destes. Bom, vamos pensar uma coisa, vamos pensar um pouquinho. Quem era o avô? Quem era o bisavô desses meninos? Era o Jacó. Como é que foi a história do Jacó? O Jacó viveu 91 anos mentindo e enganando. O Jacó se passa de Esaú diante do pai. E agora você começa a perceber que os bisnetos de Jacó, que conheciam a sua história, de certa forma seguem essa mesma tendência. É curioso que às vezes quando você vai para alguns lugares do Oriente, você tem que ter muito cuidado na hora de comprar alguma coisa. Você vai no mercado árabe, por exemplo, em Jerusalém, a gente leva caravana todo ano, e a gente sempre orienta: olha,
Você chega lá, quando a pessoa fala para você que esse objeto vale $50, você não vai oferecer 40, não. Você oferece 5. Ele vai brigar com você, vai xingar você. E você sai da loja, e ele vai atrás de você. Não, você paga 10 então. E você firma, você paga 7 então, e ele faz por 5. Porque o preço não está no produto, o preço está na cabeça dele. Agora pense você que esse menino está crescendo dentro dessa situação. Histórico familiar complicado. Quem são os tios, avós de Ézer e Hered? São os irmãos de José, seu avô, que mantiveram uma mentira 22 anos. Então, eles cresceram com essa história, eles cresceram com esse legado, eles cresceram com essas histórias de família, onde tantas trapaças, mentiras, tramóias, nos bastidores, no escuro, e essas coisas foram acontecendo. É curioso, que até na hora do Jacó, já muito velho, com 147 anos, a Bíblia diz que ele não enxergava direito mais. Aí o José vai apresentar os filhos, o Manassés e o Efraim, para serem abençoados, e diz a Bíblia que o Jacó inverte o papel dos meninos, porque naquela época o primogênito tinha um direito especial, uma bênção especial. A mão direita da bênção tinha que botar na cabeça do primogênito. Aí na hora de abençoar os meninos, Jacó faz isso. Bota a mão direita na cabeça do caçula e bota a mão esquerda na cabeça do primogênito. O José ficou com muita raiva do pai. O pai, não é assim não, o senhor está fazendo errado, o senhor não está enxergando direito. Calma, meu filho, eu sei o que estou fazendo. Sei o que estou fazendo. Esse aqui, o Efraim, vai ser pai de muitas nações. Esse aqui vai ter uma bênção maior. Estou invertendo o processo, estou invertendo a ordem. Agora pensem vocês, que diante de todo um fato histórico desse, o Efraim tendo esses filhos, talvez ele pensasse assim, parece que está crescendo muito o meu rebanho, viu? Não é possível, todo dia tem uma ovelha nova. Sabe, irmão, se nós não identificarmos as pequenas coisas, um lápis, uma borracha, uma caneta, uma coisinha pequena, miúda, talvez, se a gente for fazendo vistas grossas aos pequenos pecados, aos pequenos vícios, às pequenas manias, daqui a pouco isso vira uma onda, um avalanche, uma tempestade de problema dentro da família. Talvez nós pudéssemos aqui aprender preventivamente por que tantas vezes nós não conseguimos identificar preventivamente os perigos que ameaçam a nossa casa, a nossa família. Esses perigos dão sinais, e nós precisamos ter graça de Deus para vê-los, para diagnosticá-los, para preventivamente observá-los e resolvê-los. Segunda lição: Efraim desistiu de viver quando a tragédia desabou em sua família. Olha o verso 22 comigo. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. É curioso que o choro do luto é normal. Eu conheci um pastor que às vezes eu ficava um pouco bravo com ele, porque eu fiz alguns funerais participando da cerimônia com ele, e ele sempre levava a ideia de que funeral de crente é festa, e eu nunca concordei com isso, porque eu não vejo isso na Bíblia. Até Jesus chorou no funeral de
no túmulo de Lázaro. O que eu encontro não é falta de esperança, mas aquela hora é hora de quê? É de choro mesmo, é de choro. Ninguém despede de um parente, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um marido, de uma esposa, feliz da vida. Morreu, que maravilha, louvado seja Deus, morreu, que maravilha. Não é assim que a gente faz, ou é? Não, é chorando mesmo, é saudade mesmo, dói mesmo. Isso não significa que você não tem certeza de vida eterna, que você não tem convicção de que essa pessoa está com o Senhor. Você não está chorando porque ela está numa situação ruim, não. Você está chorando porque você ficou numa situação desconfortável, de saudade, de ausência, de um até logo que você não sabe se vai durar 50 anos ou um dia. Mas, por outro lado, a ideia que passa de Efraim é que o luto dele não acabou, é que ele se entrega a um choro de lamento, de dor, de desespero, sem encontrar motivos mais para viver. É por essa causa que quando nasce o outro filho, ele não está consolado, ele está morando no passado, ele está vivendo de reminiscências, ele não consegue levantar os olhos. Agora eu tenho que caminhar para frente. Irmãos amados, eu sei que vocês conhecem também isso, mas eu conheço tanta gente que não superou a dor do luto, que não foi tratado pela dor do luto, que nunca se recompôs diante da dor do luto, que nunca pôs o pé na estrada para prosseguir por causa do luto. E eu sei que cada um de nós aqui tem seus limites, e Deus conhece os nossos limites, e cada pessoa que morre numa família, morre diante de uma circunstância específica. Mas nós, por outro lado, precisamos crer que nós temos o Deus e Pai de toda consolação, é aquele que nos conforta e nos consola em toda a nossa angústia, para sermos consolados e nos tornarmos consoladores na vida de outras pessoas. Este homem se recusa a ser consolado. Chega mais um filho e ele ainda está triste, ele ainda está chorando a dor do passado, porque se recusa a encontrar conforto, refrigério daqui para frente na sua jornada. Terceira lição: Efraim descarregou suas frustrações e desânimo na vida dos filhos. Olha o verso 23 comigo. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. A ideia, como já disse, é que quando nasce o Berias, ele carimba esse menino com esse nome. Ele está dizendo o seguinte: olha, vai ficar pior ainda. Nasceu mais um para me dar problema, mas nasceu mais um para me fazer chorar, nasceu mais um para eu ficar arrebentado emocionalmente. Filho é problema, filho só traz dor. Essa é a ideia que ele está passando. Não nasce esperança, não nasce um tempo novo para ele não projeta nada de bom para esse menino, ele só olha para esse menino com as amargas experiências que ele teve com os outros filhos, e pensa que esse Berias vai ser exatamente uma reprodução das dores que ele viveu com os outros meninos. E por isso bota o nome de Berias. As coisas estão mal, e esse menino nasceu na hora errada. Irmãos, aqui tem uma lição muito importante. Às vezes você encontra na Bíblia isso, né? Por exemplo, quando a Raquel estava saindo lá da terra de Padã Arã com Jacó, depois de 20 anos lá, e é no caminho perto de Belém que ela deu à luz ao seu caçula. Quando nasceu, a mãe morreu, botaram o nome do menino de Benoni, e matou a mãe. Nasceu e matou a mãe. Já pensou um negócio desse? Olha o carimbo do menino. Para você viver, só vai ter que morrer. E toda vez que ele escutava a história dele, ele tinha que amargar a experiência de que com a vida dele a mãe morreu. Aí você pensa de outra forma, por exemplo, lá, lembra dos filhos de Eli? Da arca da aliança que estava roubada, tomada pelos filisteus? Rofini e Finéias, a mulher do Rofini está grávida.
Quando ela soube que a arca tinha sido roubada, que o marido dela estava morto, que o seu sogro acabava de morrer na sua frente, ela dá à luz. E o nome do menino é Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Esse menino é um marco de que a glória de Deus foi embora da nossa vida. Pensa comigo na história do Jabes. No meio de dores, a sua mãe deu à luz a filho. Toda vez que o Jabes ia escutar a sua história, eu tinha que escutar. Eu fiz minha mãe sofrer. Para eu nascer, minha mãe sofreu demais. Foi um negócio terrível. É por isso que ele pede a Deus: Senhor, eu não quero viver essa história não. Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor alargue a minha fronteira. Eu quero que o Senhor ponha a tua mão sobre mim. Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu não quero viver essa história de tristeza e dor da minha família não. Chega disso. Agora está aqui o nosso irmão Efraim, carimbando o filho, Berias. Você vai chamar Berias, porque você nasceu num tempo ruim, num tempo mau. Eu estou ruim, minha família está ruim, minha casa está ruim, está tudo ruim aqui em casa e você nasceu. Pronto. Isso é um problema. Que lição a gente aprende com isso? Não descarregue suas frustrações em cima de seus filhos. Irmãos, isso é muito sério. Não descarregue as suas frustrações em cima de seus filhos. Você não sabe o que Deus vai fazer com eles. Você não tem noção do que Deus vai fazer com um neto seu. Você não tem noção do que Deus vai realizar na história através de um ente querido que nasceu de você, talvez nos dias mais sombrios da sua vida. Então não carimbe não. Não tatue não. Quarta lição. Efraim não conseguiu ver o que ia bem em sua casa, porque quando algumas coisas vão mal, via de regra não se consegue ver o que vai bem. Leia comigo agora o versículo 24. Versículo 24. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. Olha que coisa interessante. Efraim tem Ezer e Eliade, dois meninos, numa cultura patriarcal, onde o homem tinha um peso maior. Nasceu uma menina também nessa casa. Como é que é o nome dela? Será. Sabe o que significa Será? Parenta, só isso, é um parente. É um parente. Nem filho, parente. Aí os meninos dão errado. Os meninos dão errado. E a menina, que é apenas um parente, está construindo cidades, empreendedora, líder. Enquanto os meninos estão lá maquinando coisa errada nos bastidores, nas caladas da noite para roubar, a filha está construindo cidades. Mas sabe o que está acontecendo? E eu escuto isso de todo o pai e de toda a mãe quase. Você pode ter 10 filhos. Se um der problema, desculpa da expressão, se um é a ovelha negra da família, é expressão bem popular brasileira. Às vezes, pai e mãe esquece os 9 e gasta toda a sua energia com quem? Com esse que dá problema. Não consegue ver o que está indo bem. Não consegue se alegrar com o que está indo bem. Preste atenção que isso é um princípio para nós. Você tem mais de um filho? Então cuidado, para que um filho não tire toda a sua atenção.
e você só preocupa com este ou com aquele filho, porque este está passando uma luta, está passando uma prova, está passando uma dificuldade, ou cometeu um erro, ou está sofrendo as consequências do seu erro, e aí tem outro filho que está aqui, na mesma casa, na mesma família, está indo bem nos estudos, é obediente, é submisso, é amoroso, é carinhoso, vai bem na escola, passa no vestibular, passou por uma profissão maravilhosa, está decolando na vida, mas você não tem tempo para celebrar com esse, porque você está chorando demais com aquele, só pensa naquele que está passando dificuldade. Tem horas que a gente não tem olhos para ver o que está indo bem na nossa casa, porque tem alguém passando uma luta, e a gente só pensa ali, gasta toda a energia ali. Esse foi o Efraim. Efraim não viu o potencial que ele tinha em casa, porque tudo vai mal, ele não consegue ver o que vai bem, porque o versículo 23, quando nasce o Berias, ele disse, e teve um filho a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal, aonde? Na sua vida? Não, na sua casa. Mas eu pergunto, todas as coisas iam mal mesmo? Não, todas as coisas não. A Seara estava lá, dando certo, construindo cidade, avançando na vida, empreendendo, alargando as fronteiras, exercendo grande influência, sendo uma bênção. Mas o pai não consegue ver isso. Ele está sofrendo demais para ver que uma filha está indo bem, Deus está abençoando, ela está crescendo, ela está avançando, ela está indo para frente. Amados irmãos, nós temos a mesma dificuldade. As tragédias às vezes nos deixam míopes. Agora preste atenção uma coisa aqui, vamos dar uma olhadinha no que significa isso aqui. Olha aí comigo, sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também Auzém Será. A palavra que aparece aqui para essa cidade que ela constrói, sabe o que significa no hebraico? Vazio. Mesmo a Será dando certo, a negatividade do seu pai influenciou a sua vida. O vazio da sua casa levou Será a batizar a cidade que ela construiu de vazio. É hora de nós repensarmos um pouquinho nossa vida e saber o seguinte: até que ponto nós estamos influenciando os nossos filhos negativamente? Nosso mau humor, a nossa murmuração, reclamamos de tudo. Aí de repente os nossos filhos vão viver nesse ambiente, entendeu? Esse ar poluído da murmuração, isso vai contaminando, vai afetando, vai influenciando negativamente, e de repente nós estamos influenciando o pensamento da outra geração. Deixa eu contar uma ilustraçãozinha, que eu gosto de contar enquanto de casais, mas vou contar aqui. Acho que todos vocês já ouviram falar da lenda da casa dos 10.000 espelhos. A lenda diz que tinha uma casa, numa cidade, que tinha uma sala que tinha 10.000 espelhos, e era a atração turística da cidadezinha. E a conta a lenda que um cachorrinho, feliz, alegre, serelepe, atraído por essa casa, entrou nesse lugar, e ficou muito encantado, porque ele viu 10.000 carinhas sorrindo para ele, e ele pensou assim: esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar a esse lugar. Por outro lado, naquela mesma rua, andava um cachorrinho mal-humorado, rabugento, rosnando para quem aparecesse para ele, arreganhando os dentes. Quando ele chega e entra, ele fica horrorizado. Ele viu 10.000 caras rosnando para ele, e ele disse: esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais quero voltar aqui. Ora, a lenda é autoexplicativa. A sua casa tem a sua cara, a sua casa reflete você. Se você é um Efraim,
que olha e diz: está tudo mal, está tudo ruim, não tem nada bom aqui em casa, não tem nada que presta aqui em casa está tudo bagunçado mesmo, aqui em casa pode até nascer uma criança que está carimbada com coisa ruim também. Então, esse é o ambiente que seus filhos vão respirar. E mesmo aqueles que estão dando certos, vão ficar com a fuligem desse pessimismo. Então, dito isto, vamos pensar aqui algumas coisas comigo. Uma crise na família pode tirar o nosso foco do futuro. Pode tirar. Tem gente que desiste de viver, não sonha mais, não espera mais, nem ora mais, nem crê mais que Deus possa fazer um milagre, já jogou a toalha. Uma crise na família afeta as nossas emoções, a gente se recusa a ser consolado. Uma crise na família atinge a nossa saúde. A angústia é geradora de muitas outras doenças. Uma crise na família afeta a nossa vida espiritual, a gente para de orar, passa a murmurar, não tem mais esperança, só lamento, não olha mais para frente, só para trás. Uma crise na família afeta os relacionamentos, afeta, porque nasce uma criança e não tem festa, nasce uma criança e não tem esperança, nasce uma criança e ela é carimbada. Uma crise na família afeta até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Mas irmãos, sabe o que eu acho magnífico nesse texto? É que esse menino que foi carimbado, Berias, porque as coisas estão mal aqui em casa, se casa, tem filhos, e agora você vai ler comigo essa história. Vamos ouvir a leitura aqui, versos 25 a 27. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Quem foi Josué? O grande capitão que substituiu o grande líder e legislador Moisés, cujo nome em grego é a mesma palavra Jesus, e que lidera e introduz o povo de Israel na terra prometida. Esse menino que foi carimbado pelo seu pai, negativamente, foi o progenitor do grande líder de Israel, que introduziu o povo na terra prometida. Em outras palavras, não carimbe seus filhos, não carimbe seus netos, não se capitule às tragédias do ontem, porque Deus ainda não terminou de escrever todos os capítulos dessa jornada. Deus conhece o fim, você e eu não. Você e eu estamos ainda andando nas curvas, e nós não enxergamos nas curvas. E de repente esse filho que hoje faz você sofrer, faz você chorar, faz você perder noites de sono, faz você atravessar madrugadas sem dormir, esse filho, essa filha que hoje talvez é a fonte das suas lágrimas, Deus pode levantá-lo, Deus pode levantá-la para se transformar numa grande bênção, não só para a sua família, mas para as gerações futuras. Oh, que esperança gloriosa!
O Josué podia ter vindo de qualquer outro filho, mas é exatamente da descendência do Berias. Para Deus mostrar para Efraim uma coisa, se é que ele pudesse olhar lá na frente, ele não podia. É o seguinte: quem dirige a história é Deus. Quem tem as rédeas do destino de cada um é Deus. Ainda que a gente pense assim, esse aqui não vai dar certo, esse aqui vai ser mais um problema, Deus está é através desse aqui que eu vou fazer uma grande obra, é através desse aqui que eu vou trazer uma grande libertação, é através desse aqui que eu vou escrever o mais emocionante capítulo da história desse povo. Quero ilustrar a história da Noemi. Lembra da Noemi? A mulher do Elimeleque, a mãe do Malom e do Quilion. Ela saiu de Belém num tempo de fome, vai para Moabe, buscando sobrevivência, e encontra a morte. Morte do marido, a morte dos filhos, e agora ela está velha, agora ela está viúva, agora está pobre, agora ela é estrangeira em terra estranha, e ela diz: acabou, acabou, eu não tenho mais futuro, eu só tenho passado. Não vale a pena investir em mim. As suas noras que tentaram, não vale a pena, não adianta, para mim é fim de linha. E ela ainda haveria de ser a avó de Obedes, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, que foi o maior rei de Israel. Não jogue a toalha. Não importa quantos anos você tem, não importa quanta tragédia aconteceu na sua casa, não jogue a toalha. Deus está no controle. Deus pode levantar você, Deus pode levantar um filho seu, Deus pode levantar um neto seu. Deus pode fazer coisas lindas através da sua família, para a sua glória. Vamos ficar em pé? Como é que estão as coisas lá na sua casa? Pastor, o negócio está feio lá em casa. As coisas também é ruim lá. Talvez você queira fazer o Berias nascer hoje. Está na hora do Berias nascer lá em casa, o negócio está feio. Mas Deus hoje quer mudar o nosso coração, plantar esperança. Esperança. Sua família não é perfeita e a minha também não é, mas é a família que Deus nos deu. Ame a sua família, invista na sua família, cuide da sua família. Não olhe só para um filho, olhe para o outro também. Não gaste toda a energia só com um, olha para o outro também, cuide de todos. E aquilo que você não pode ver com os olhos da carne, veja com os olhos do Espírito. Deus está no controle. E a sua família é uma benção. E é uma abençoadora família. Por meio dela, muitas pessoas vão conhecer a Deus. Creia nisso. Aproprie-se disso. Não desista de seus filhos. Não desista da sua família. Invista nela. Ela é o maior e melhor patrimônio que Deus lhe deu nesta vida. Senhor Deus, nós queremos te dar graças pela tua palavra, pelas lições simples, mas oportunas, que ela traz ao nosso coração nesta noite. Nós estamos aqui em família, e cada um que está aqui tem uma família, com as suas lutas, com seus dramas, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas celebrações e com seus choros. Mas Deus, o que nós pedimos nesta noite é banhe a nossa alma com a chuvarada de esperança. Traz ao nosso coração um alento novo, um fato novo, que vai nos trazer a esperança acerca dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa geração futura, Senhor. Nós queremos que aqueles que procedem de nós sejam abençoados e abençoadores. Nós queremos que aqueles que procederem de nós andem na tua presença, te conheçam e tornem o teu nome conhecido na terra. Levanta aqui entre nós pais, mães, avós, tios,
primos, irmãos, sobrinhos, comprometidos contigo, que invistam na família e que aguardem milagres da tua providência na família. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico?